Então, eu queria que vocês falassem um pouco, queria inclusive passar um pouquinho a palavra para o Djane, para saber como é que a gente pode atuar, como é esse papel do educomunicador, né? Quais são os locais de atuação do educomunicador, em que espaços ele pode fazer. E aí a gente queria ouvir um pouco essa sua experiência, essa sua trajetória, que sai da Universidade Federal de Campina Grande, que vai fazer mestrado, hoje você está na região Centro-Oeste e está desenvolvendo a educomunicação pelo país. Olá, boa tarde. Sempre um prazer estar com Gabriela, uma pessoa que eu me inspiro, lá nos nossos companheiros da Bahia. Cacá, prazer sempre grande estar ao seu lado e um prazer fazer parte desse momento aqui com a rede de educomunicadores do Nordeste e com todos que estão, com certeza, nos assistindo. Olha, Gabriela, educomunicação chegou na minha vida através da Universidade Federal de Campina Grande. Eu acho que essa pergunta do que faz o educomunicador, quem entra ali na universidade para fazer o curso, é a primeira coisa que ele se pergunta. O que é que o educomunicador faz? A gente está trabalhando aqui na perspectiva de uma comunicação popular, que é uma comunicação no campo dos movimentos sociais, e esse é um dos principais locais que eu acredito que o Cacá também deve concordar com isso, que eu já vi algumas apresentações dele, que é um espaço, assim, rico, que a gente tem de trabalho do comunicador popular e do educador popular, um educomunicador popular. Então, temos um espaço de um terceiro setor que é aberto para os trabalhos em educomunicação, que nos abraça, que desde a sua essência, como o Cacá bem frisou, a educomunicação nasce nos movimentos da América Latina, nos movimentos sociais. Eu ando lendo muito Maria Cecília Peruso, Comunicação Popular e Cidadania, e a gente vê a presença da educomunicação nesses movimentos. Embora eu não traga o termo diretamente a Peruso, mas eu, como um leitor dela e apreciador da comunicação popular, vejo a educomunicação em toda a América Latina, em todos os processos de construção dessa comunicação popular. Bom, esse é um dos espaços que a gente tem um trabalho da educomunicação. Eu, particularmente, isso é uma visão minha, acredito que o educomunicador também ele pode se inserir no mercado de trabalho das grandes TVs, dos rádios, do mercado hegemônico de comunicação, desde que ele tenha consciência de que lá, possivelmente, talvez, não sei, enfim, isso varia muito, pode ser que ele não encontre a educomunicação pronta, mas ele vai plantando, que eu sempre costumo dizer, uma sementinha da educomunicação. Isso vai para qualquer espaço. Muitas vezes a nomenclatura educomunicação não está pronta, não está dada para o profissional, mas ele, a partir do momento em que ele se insere nas diversas áreas, que agrupam educação e comunicação, ele vai plantando essa raizinha. Bom, a gente não recebe lá na Universidade Federal de Campina Grande uma formação. Nós somos professores, não somos um curso de pedagogia, somos um curso de bacharelado, de pedagogia licenciatura, digamos assim. Então, a gente recebe mais esse trabalho mesmo, de sair para o mercado de trabalho, tentando plantar essa semente da Educom, e para aqueles que gostam da pesquisa, de se inserir nos espaços de pesquisa, como eu, Cacá, e você também, Gabriela, que além dos trabalhos que você faz, tem a pesquisa, a gente parte dessa vertente de encontrar nos programas de pós-graduação espaço para a gente fazer trabalho, sejam independentes ou trabalhos que estejam vinculados a políticas públicas dos espaços em que a gente se insere, seja nos movimentos sociais ou em outros diversos âmbitos da educomunicação. Eu, particularmente, acho a educomunicação muito, muito ampla. Claro, muito ampla no espaço de você tentar alcançar o seu posto como educomunicador, porque muitas vezes, como eu repito, não vai estar pronta a nomenclatura educomunicação, não vai estar lá dizendo que eu quero um educomunicador, mas você ou as pessoas que gostam da educomunicação, como tem muitos no Brasil que necessariamente não são formados em educomunicação, mas fazem isso no seu dia a dia, no seu cotidiano. Lá em São Paulo, a gente tem políticas públicas do Estado, do governo do Estado, do município, que são voltadas para a educomunicação. Então, lá a educomunicação já é mais acolhida, já tem um espaço de trabalho junto com as políticas públicas. E a gente precisa, como eu acredito que é isso que a rede de educomunicadores pretende, difundir essas políticas de educomunicação que estão no Nordeste e em todo o Brasil, na verdade, para a gente crescer o nome da educomunicação, para a gente abrir cada vez mais esses espaços. Então, a partir do momento que eu, Cacá, enfim, as diversas pessoas que fazem a educomunicação se inserem num espaço, qualquer que seja, empresarial, do terceiro setor, que esteja comunicação, a gente pode fazer a educomunicação. Eu trago um exemplo bem rapidinho aqui, para não me prolongar também nessa pergunta. Quando eu estagiei na Embrapa, a Empresa Brasileira de Agropecuária, lá em Campina Grande, na Embrapa Algodão,
Eu cheguei num espaço onde a comunicação organizacional já estava formada e tinha todo o processo de comunicação padrão, comunicação organizacional, de divulgação de notícias, e junto com a Camila, que inclusive também está morando aqui perto de mim aqui em Goiânia, a Camila Oliveira, que trabalhava na Embrapa, que era a responsável direta por mim, a gente construiu um processo de comunicação dialógica dentro da Embrapa a partir da educomunicação. Como? Contando a história das pessoas que trabalham na Embrapa, trazendo aspectos culturais que são relevantes para o trabalho deles lá, enquanto Embrapa, cercada por uma comunidade perto ali do Pedregal, que é onde fica ali a Embrapa em Campina Grande, trazendo algumas políticas de integração entre os funcionários dentro da Embrapa, com o trabalho que a própria empresa realiza. Então, de certa forma, já é uma sementinha, já está plantando ali um espaço, olha, dá para fazer a comunicação aqui. Claro, só dei um espaço aqui, só dei um exemplo de um espaço da educação, mas da comunicação em um espaço organizacional, porque tem possibilidade. Temos gente que está trabalhando na mídia comercial hegemônica. É um pouco mais difícil pelos próprios limites da nossa formação, mas nada impede de que construindo portfólio, construindo o seu trabalho, você se apresente para esse mercado de trabalho. Tranquilo? A gente percebe que existe aí uma multiplicidade de possibilidades, né? A gente, inclusive, viu isso nas experiências. A gente tem exemplo aqui de políticas públicas, que é onde eu atuo, de atuação nas escolas, como a gente viu a experiência de Sergipe, nos institutos federais, no ensino superior. Então, é muito bacana perceber que esse profissional de educomunicação e que esse profissional que, inclusive, em São Paulo se forma enquanto profissional de educação, aqui na região Nordeste se forma, como você bem frisou, como bacharel, ele tem a possibilidade de interagir com os diversos lugares, né? E aí surge também esse questionamento sobre esse período que a gente está vivendo, que é um período inédito, que é um período bastante desafiador, seja no sentido da própria questão da comunicação e da alfabetização midiática, da relação que a gente tem com os meios de comunicação, seja no sentido da educação, que já vinha entender a necessidade de refletir o uso dos meios, isso já está na BNCC, já está em outros documentos lá. E os da educomunicação nessa perspectiva mais agora pós-pandemia, né? Ou esse período ainda nebuloso que a gente está vivendo e que tem todo esse processo também da militância digital, das mídias digitais, da apreensão dessas mídias. Eu queria que vocês falassem um pouco, Djane e Cacá, sobre essa atuação desse profissional nesse período em que a gente está vivendo. Só desmutar o microfone aqui. Olha, recentemente, Gabriela e Cacá, na segunda jornada temática da educomunicação proposta pelo OBECOM, que é o Observatório da Educomunicação, grupo de pesquisa organizado pelo professor Dr. Assis aí da UFCG, eu falei justamente sobre essa questão. O primeiro ponto que precisa ficar muito explícito é que, assim, muitos educadores vêm falando que a pandemia trouxe novos desafios para o uso das tecnologias digitais na educação brasileira. Bom, é claro, não deixa de ser verdade, isso trouxe desafios para todos nós. Só que a pandemia de Covid-19 e o consequente estado de quarentena que a gente está, ele só mostrou de uma maneira mais drástica problemas que a gente já tinha anteriormente. Ou seja, nos obrigou a sair da zona de conforto. E nesse espaço de trabalho com a educomunicação, eu fiquei me questionando isso lá na Flix, lá na Flix, em Feira de Santana, na Feira do Livro, eu também me fiz essa questão junto com o pessoal em que a Gabriela também estava participando. Eu fiquei me perguntando, como é que a gente vai fazer educomunicação na pandemia? Aí foi quando eu pensei, assim, como educador que trabalha na sala de aula, ou como educador não formal que trabalha no espaço dos movimentos sociais, das associações, ONGs, etc., eu tentei pensar alternativas, como o Cacá falou, utilizando essas tecnologias digitais de informação e comunicação, como os aplicativos de multiplataforma como o WhatsApp, o Telegram e outros, de como a gente trabalha a educomunicação. Aí, um primeiro ponto que eu acho que é imprescindível que a gente tem que tratar é inclusão e análise dos limites de participação. Por quê? Porque a gente está falando de diferentes grupos, de diferentes contextos. Vamos pegar a educação no meio rural, a educação do campo, em que muitas vezes são turmas multisseriadas, de vários anos trabalhando no mesmo espaço, com diversos contextos diferentes. Num contexto de pandemia atual, será que todo mundo tem acesso às tecnologias digitais?
Pensando agora de uma maneira geral, será que todo mundo nas escolas tem acesso a esses equipamentos? Então, a gente tem que pensar formas de inclusão. Como que a gente vai pensar formas de inclusão? Compreendendo os limites de atuação das tecnologias específicas e fazendo de tudo para que o conhecimento chegue àquelas pessoas na melhor forma possível. Se ele tem um celular um pouco de uma qualidade mais baixa, vamos converter num arquivo em PDF, deixar os vídeos gravados para que a pessoa possa ter acesso depois em outro lugar, porque na casa dela talvez naquele momento não tenha internet. Então, eu acho que é um primeiro ponto que a gente tem que pensar no trabalho da educomunicação, no trabalho do educador em geral. Inclusão e análise dos limites de participação. Como eu posso fazer para que todos participem? Eu acho que é um dos princípios padrão da educação e da educomunicação, claro, que é a participação. Quem me conhece, eu costumo falar sempre que a educomunicação são 3 coisas: educação, comunicação e o terceiro ponto que eu sempre enfatizo, que é participação. E quando eu falo participação, é envolvimento cultural, envolvimento na cultura, nas questões sociais, no empoderamento comunicativo das suas formas de grupo, dos seus espaços de formação, das suas vivências, e etc. O segundo ponto é treinamento contínuo e uso convergente das linguagens midiáticas. Por quê? A gente precisa entender como funcionam os meios digitais. Nós, profissionais da educação ou da comunicação, a gente precisa ter um pouco, ter em mente que tem que estar todo o tempo se formando, melhorando, entendendo esses novos espaços de tecnologias, como o Cacá citou bem o exemplo do podcast, que é basicamente a área que eu trabalho atualmente na pesquisa, que do rádio, o rádio que é podcast, o podcast que é rádio. Então, a gente tem que trabalhar a convergência de múltiplas linguagens e utilizar a nossa criatividade para fazer com que essa comunicação, com que esse conhecimento chegue a diversas pessoas. Bom, a gente trabalhando nesse ponto, a gente precisa pensar estratégias para fazer com que os educandos interajam entre si. Cara, como é que a gente vai fazer para as pessoas que estão no processo educomunicativo, no processo educativo em geral, interagem entre si no momento de pandemia? A gente tem que fazer o quê? O desenvolvimento diário de habilidades socioemocionais. Fazer com que essas pessoas também não enlouqueçam, como a gente está numa pandemia, a gente recebe um conteúdo muito grande de informações ruins, é Covid para lá. A gente precisa cada vez mais, agora mais que nunca, trabalhar habilidades socioemocionais e fazer com que as pessoas interajam entre si, mesmo que no virtual. A gente entra numa sala para assistir um negócio desse aqui, numa sala de aula, muitas vezes o professor fala, os alunos estão ali assistindo, mas falta interação no espaço síncrono e também fora dele. Propor projetos, alternativas para que os estudantes conversem entre si, fora do espaço assíncrono ali, do espaço síncrono de aula virtual ou de comunicação virtual. Claro, não é desafio fácil. A gente tem que considerar diversos contextos, diversas formas socioeconômicas que as pessoas estão inseridas. Mas, falando de uma forma geral, acho que esse é o terceiro ponto que a gente precisa pensar. E, por último, produção e compartilhamento contínuo de conteúdo pelo educando. Quando a gente trabalha na perspectiva da educomunicação, a gente parte de um processo de construção da comunicação e da educação, mas a gente também tem um produto final, um produto em que a gente está preparando no processo para atingir esse produto. Claro, o processo, como eu costumo sempre frisar, é 90% do trabalho educomunicativo e o produto é o resultado desse processo que, a partir do momento que eu tenho um engajamento social, que eu tenho uma construção coletiva, eu tenho um material simbólico para ser compartilhado entre essa comunidade. E nos movimentos sociais, na escola do campo, o material simbólico compartilhado é de extrema importância, porque a educação do campo está muito, muito próxima do lugar, do território, da terra, da sua fronteira de expansão, nos casos dos indígenas, quilombolas, etc. Então, acho que se a gente tentar pensar nesses 4 aspectos, talvez seja uma saída para a gente tentar trabalhar nesse mundo mais virtual. Mas isso, repito, não é algo que vem de hoje. A gente já vem nessa luta aí, há muito tempo. Não só na UFCG, mas eu acredito que em várias escolas de todo o globo. Finalizando aqui essa parte, que eu acho muito interessante, porque é a realidade que a gente está vivendo, eu lembro que quando eu estava na qualificação, me perguntaram assim, como é que uma professora no interior da Paraíba, que sequer tem uma conta no WhatsApp, ela vai saber utilizar smartphone e computador para dar aula? Aí eu pergunto, e agora, essa mesma professora que foi obrigada, inclusive os professores que me questionaram, enfim, hoje são obrigados a aprender. Minha orientadora diz, Dejane, agora eu sou obrigado a lhe perguntar o que é que eu tenho que fazer com isso aqui, porque agora a gente vai ter que se virar. Então fica aí a reflexão para todos nós, para a gente sempre crescer
e tentar buscar alternativas para cada vez estarmos mais próximos do que estávamos antes dos nossos alunos, nossos companheiros, como diria Vani Kensky. Beleza. Em primeiro lugar, eu vou deixar tudo que eu falar, o link do meu canal depois, quando eu terminar de falar aqui. Se Cacá puder também, pode deixar. O meu está tudo concentrado no meu canal do YouTube desde a Assunção, que serve de portfólio, então, quando eu terminar de falar aqui, eu deixo o link. Olha, só para as pessoas entenderem, eu moro atualmente estou em Goiânia, fiz todo o meu processo de construção profissional na Paraíba, em Campina Grande, /João Pessoa, mas eu sou cearense. E por que eu estou falando isso? Porque os meus produtos, os meus processos, meus não, nossos, da comunidade do Coaçu, do sítio Coaçu, foram todos produzidos no interior do Ceará. Eu costumo dizer que é uma escadinha, foi construindo à medida de que a gente ia trabalhando, subindo da graduação para a pós-graduação, ia trabalhando nesses projetos lá. Primeiro, para a gente falar dessa atuação de trabalho do campo, eu só gostaria de destacar que quando a gente fala de movimentos sociais, de educação e comunicação no campo, a gente tem que primeiro pensar no forte envolvimento com as questões do desenvolvimento da terra, do território e da cultura local. Então, quando o educomunicador vai pensar em trabalhar essas questões do campo, ele tem que ter isso em mente, que a educação do campo, ela tem características próprias, inclusive está lá na LDB, que a gente tem que prezar mais para o trabalho, moradia, lazer, sociabilidade, identidade, das questões relacionadas com o campo, porque depende de onde você vai atuar, se é numa localidade rural, como eu atuei, que a gente chama no Ceará de sítios, pode ser uma comunidade quilombola, pode ser uma comunidade indígena, e etc. Bom, então, quando a gente fala em trabalhar educomunicação no campo, eu, particularmente, venho não só do audiovisual, gostaria de deixar claro que o meu trabalho com a educomunicação partiu do ano de 2015, quando eu estava no meio da graduação, foi um trabalho com o filme Caraca, Moleque, a magia do futebol. Ou seja, Cacá estava falando aí do futebol amador, esse filme, que na verdade é um documentário poético, um documentário narrativo poético, que foi construído com as pessoas e com as crianças de lá, participaram 27 pessoas, entre crianças, jovens e adultos. E, a partir do futebol amador, eu queria mostrar, junto com a galerinha que participou, a geografia local. Como é o Sítio Coaçu, como estava o Sítio Coaçu em 2015. Por que eu queria isso junto com o pessoal? Que a gente queria mostrar ali como é o campo, como é a localidade do Sítio Coaçu naquele momento, para futuramente a gente ter um material simbólico representativo para a gente mostrar para as novas gerações. E foi a partir do futebol amador o ponto inicial. Esse trabalho é interessante porque não foi um trabalho pensado, foi um trabalho que foi surgindo com as crianças e os jovens em parceria com as pessoas que participam do filme, no caso a gente chama, entre aspas, os atores e jovens e adultos, que não participam diretamente em narração ou diretamente na construção da produção, como outras crianças, mas são parte, estão se mostrando ali naquele espaço. Então foi um trabalho ali que começou ali os meus produtos com a educomunicação, e onde eu me encontrei mesmo, nesse filme, Caraca, Moleque, a magia do futebol. É um negócio muito bacana, porque é artesanal, mas é muito bonito. Aí resultou um artigo com a professora Lígia Beatriz, que é o audiovisual como ferramenta de empoderamento, experiência na comunidade rural do Sítio Coaçu, e está aí esse trabalho. Aí a gente foi para 2017. 2017 chegou o meu TCC. Poxa, o que é que eu vou fazer? Aí foi quando eu descobri o audiodocumentário, o documentário radiofônico ou documentário para o rádio, como é popularmente falado. Eu utilizo a expressão audiodocumentário, por quê? Por causa do movimento podcast que a gente está, o documentário não precisa ser necessariamente pensado para o rádio como um meio elétrico, como um meio de acesso, mas como uma linguagem. Então, é o rádio que é podcast, o podcast que é rádio. Isso é uma discussão teórica muito grande, mas não vamos entrar nisso, vamos para o que importa. No TCC, voltei para o Sítio Coaçu, lá no interior do Ceará, faz parte do município de Solonópolis, que fica mesmo no sertão central do Ceará, e a gente fez o audiodocumentário Um Pé de Coaçu, Meu Lugar é Minha História. Por quê? Pé de Coaçu, por quê? Porque o nome da localidade de Coaçu é o nome de uma árvore, muito comum. Na verdade, era muito comum lá. Nesse documentário, que foi o que ganhou o prêmio de comunicação da CNBB, que a Gabriela falou no início, ele conta a história do Sítio Coaçu desde os seus primórdios, da sua fundação, pegando moradores antigos até os moradores novos. E como é que a gente fez isso? Através de uma oficina em que eu
junto com as crianças. Na verdade, foram 15 crianças e jovens de 4 a 19 anos, ou seja, uma interdisciplinaridade muito grande lá, com essas crianças e esses jovens, para que a gente fizesse um treinamento de como utilizar as mídias do celular, o smartphone, toda a parte de linguagem do rádio, de sensorialidade, que é a parte estética e semântica da comunicação radiofônica, para depois essas crianças e jovens entrevistarem os moradores da comunidade. Selecionaram lá alguns moradores, a gente fez também alguns trabalhos com eles, entrevistando quem eles quisessem. No final, a gente juntou isso e ficou um negócio que eu até me arrepio até hoje. Toda vida que eu escuto, eu não consigo escutar sem chorar, porque meu pai participa, outras pessoas que eu conheço, que já são velhinhas, participam. Então, o material simbólico compartilhado no processo de trabalho com essas crianças, que é a construção de entender como funciona a comunicação e as tecnologias. Depois, ter esse material compartilhado com toda a comunidade, mesmo que não sejam mais os moradores daquela comunidade, mas as pessoas que dali saíram, é um material simbólico compartilhado, gente, que vocês não têm a dimensão do poder que isso tem até hoje. Bom, depois da repercussão do prêmio, eu fui lá para... Isso continua ali na comunidade do Sítio Quaçu, viu? Depois eu fui para o mestrado. No mestrado eu ia trabalhar numa comunidade quilombola chamada Cruz da Menina, em Dona Inês, na Paraíba. Seria um trabalho compartilhado com outra parceira do mestrado, a Liliane, mas infelizmente por questões logísticas a gente não teve como fazer isso. Era um trabalho que seria feito em Bananeiras, que é Cruz da Menina fica em Bananeiras. Eu fiquei um pouco triste, por causa que eu queria trabalhar na comunidade quilombola, seria uma nova experiência de um espaço de comunicação não formal, de educação não formal. Aí foi o que eu fiz, professora, vamos voltar para o Sítio Quaçu, mas a gente vai subir um pouquinho na escadinha, vamos para o distrito. Vamos pegar agora o distrito que reúne todos os sítios ao seu redor. Porque a construção geográfica lá do Ceará funciona. O município responde ao estado, os distritos respondem ao município e os sítios ficam ao redor dos distritos. Então, a gente estava trabalhando no único sítio, que é o Sítio Quaçu. Agora a gente pegou o distrito de São José de Solonópolis, no interior do Ceará, reunindo várias comunidades, dentre elas, claro, o Sítio Quaçu. Entrei em contato com a escola, vou adiantar aqui para também não me alongar. Entrei em contato com a escola para a gente firmar uma parceria e com a associação, que aí entra os espaços de construção e material simbólico compartilhado dos moradores. Então, ficou uma parceria escola, associação, comunidade, para a gente fazer um audiodocumentário baseado num material simbólico que é muito forte em São José de Solonópolis, que é o quê? O carnaval. É um dos maiores carnavais do interior do Ceará, e a gente queria mostrar a história desse carnaval desde 1960 e bolinha até hoje, trabalhando no mesmo princípio que a gente já tinha trabalhado no Sítio Quaçu. E por que foi mágico essa experiência? Porque eu peguei as experiências que eu já tinha feito lá no Sítio Quaçu e mostrei para essa criançada que estava lá. Então, quando essas crianças, meu Deus, viram os seus amigos, os seus colegas, as pessoas que compartilham o seu carro para deixar elas no interior do seu sítio, fazendo aquilo, poxa, o projeto educomunicativo ali já ganhou uma força tão grande de representatividade que, a partir dali, ele já foi caminhando sozinho. Então, a gente construiu esse audiodocumentário e até chegar nesse audiodocumentário a gente teve outros produtos que estão disponíveis no YouTube falando de aspectos gerais e sociais do distrito de São José e dos sítios que ficam ao seu redor. Foi um trabalho com 32 adolescentes de 13 a 15 anos em contato com os moradores da região, sejam eles da zona urbana ali do que a gente chama de núcleo urbano, que embora não seja urbano, é rural, do distrito, com os sítios aos seus redores, porque como vocês bem sabem, nas comunidades rurais, as crianças, para terem acesso à educação, muitas vezes elas têm que andar várias distâncias. Então, eu ia com eles no carro, com a comunidade do Sítio Quaçu, eu ia com o pessoal do Sítio Quaçu no carro, mas tem outras comunidades rurais ao redor que também iam encontrar a gente na associação. Aí a associação deu todo o material para a gente fazer, computadores, internet, ar-condicionado. Sou muito grato à Associação Comunitária Rural Manuel Fortunato, no interior do Ceará, e a gente produziu esse material agora no final de 2009 para 2020. Então, foram 3 produtos que têm um material simbólico compartilhado muito forte, que eu acho que isso é a essência da educomunicação e a essência dos movimentos sociais e da população rural trabalhando em conjunto. Todos esses trabalhos, um foi fruto de artigo, outro foi o meu TCC, e o terceiro foi a minha dissertação de mestrado. Eu não entrei muito nos aspectos mais específicos, como os objetivos de trabalho, porque eu acho que, para o momento aqui, o que interessa para a gente é saber como o processo da educomunicação foi construído. A gente tem um produto lá no final,
para ser alcançado, mas tem todo um processo de construção, de trabalho da comunicação, de educação midiática. Na minha dissertação, para finalizar aqui, para dar espaço mais para o Cacá, para a Gabriela, enfim, para a gente fazer as considerações, eu estabeleci oito itens que eu acho essencial que todo trabalho de educomunicação deve ter, seja ele com rádio, seja ele com imagem, seja, enfim, ele com TV, seja com as diversas linguagens midiáticas que a gente tem, que é inclusão e transdisciplinaridade, exercício da cidadania, despertar da responsabilidade, porque a gente está trabalhando muitas vezes com jovens e crianças, a gente precisa fazer com que o sentimento de cidadania seja construído a partir de uma responsabilidade por um trabalho que está sendo construído com a comunidade e entre a comunidade. Depois, afetividade e cooperação, claro, os princípios da educomunicação. Expressão comunicativa, outro princípio da educomunicação no sentido de expressar, a gente tem as linhas de educomunicação, expressão comunicativa pelas artes, enfim. Incentivo à pesquisa e à participação ativa, porque eu estou falando da educação não formal, mas as pessoas que trabalham na educação formal nas escolas, elas têm um currículo a seguir, elas têm um trabalho pedagógico a seguir, que não pode ser dissociado dessa prática. Então, tem que haver o incentivo à pesquisa e à participação, a superação daquele um saber empírico, um saber epistemológico metodicamente construído, como diria nosso querido Paulo Freire. Visão crítica à realidade e à mídia, educação pela comunicação pela educação, movimento cíclico que eu costumo até falar. Por último, imaginação e espaço à criatividade. Deixar a mente se libertar para a gente construir junto, coletivamente, os melhores caminhos. E quando a gente trabalha com o rádio, com a linguagem radiofônica, isso é ainda mais importante, porque a gente está trabalhando com material sonoro e a criatividade e a imaginação tem que ser desenvolvida ao máximo. Beleza? Quero agradecer aos meus professores que me assistem, Diogão, Assis, Maíra, Lígia, e, enfim, toda a rede de educomunicadores que a gente tem aqui e a parceria da Bahia. Queria dar um abraço especial à Cipó Comunicação Interativa, que eu acho que não tem mais a Cipó, mas eu me inspirei muito nos trabalhos deles. E é isso, gente. Por fim, eu só queria ressaltar uma coisa, que todo esse processo de construção dos produtos que a gente trabalhou lá no Sítio Quaçu, eu não voltei lá por acaso, porque, como eu disse para vocês, é uma escadinha. A gente vai construindo um projeto e a gente não quer simplesmente deixar que esse projeto tenha sido só para um mestrado ou para uma graduação. A gente quer voltar lá para saber como é que estão essas pessoas. E abrir novos horizontes para outros lugares a partir das nossas próprias experiências. E para o campo, representatividade é muito importante. Então é isso, muito obrigado e agradeço a todos que estiveram aqui e a todos que poderão ver esse vídeo novamente. Mais uma vez, obrigada a vocês. E só para pontuar, a Cipó ainda existe, ela não tem mais aquela parceria toda que tinha com a Vivo, com a Fundação Telefônica, mas ela ainda existe aqui na Bahia, está atuante. É também um grande exemplo, foi um dos meus motivadores para pensar em educomunicação, e eles estão fazendo um trabalho belíssimo com jovens aqui da Bahia, assim. Inclusive, ano passado, quando o Carlos esteve aqui na Bahia, Carlos Lima, de lá de São Paulo, ele foi visitar uma das escolas que faz parte dos projetos da Cipó e é muito bacana. É bom a gente ver que essas experiências elas se multiplicam, né? Elas surgem num lugar e elas vão motivando pessoas em outros lugares. Mais uma vez, eu queria agradecer vocês dois, Dijane e Cacá, a Universidade Federal de Campina Grande, que nos dá esses exemplos, né? Nos dá esses grandes pesquisadores que continuam por aí levando a bandeira da educomunicação nordestina,